Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 12 de abril de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de um curso em milagres. Ontem, a nossa lição foi: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. E hoje, a nossa lição é a 102. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Bom, não adianta nada Deus querer algo para mim e eu não querer esse mesmo algo, não é mesmo? Então, aqui eu estou reconhecendo duas coisas: que eu e Deus somos um e que, se somos um, compartilhamos a mesma vontade. Ainda tem um passo adicional, né? Que é eu aceitar a vontade de Deus para mim. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Lição 102, eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Tu não queres sofrer. Podes pensar que o sofrimento te compra alguma coisa. Talvez ainda acredites um pouco que ele te compra o que queres. Mas agora essa crença certamente já está abalada, pelo menos o suficiente para deixar que tu a questiones e suspeites que, na realidade, ela não faz sentido. Ainda não desapareceu por completo, mas faltam as raízes que outrora a mantinham firme nos lugares secretos, ocultos e escuros da tua mente. Hoje tentamos soltar ainda mais o seu jugo enfraquecido e reconhecemos que a dor não tem propósito, não tem causa e nenhum poder para realizar coisa alguma. Ela não pode comprar absolutamente coisa alguma. Não oferece nada e não existe. E tudo o que pensas que ela te oferece carece de existência, assim como ela. Tens sido o escravo do nada. Se livre hoje para unir-te à feliz vontade de Deus. Durante vários dias, continuaremos a dedicar os nossos períodos de prática a exercícios planejados para ajudar-te a alcançar a felicidade que a vontade de Deus colocou em ti. Aqui é o teu lar e aqui está a tua segurança. Aqui está a tua paz. Aqui o medo não existe. Aqui está a salvação. Aqui está, enfim, o descanso. Começa os períodos de prática de hoje com esta aceitação da vontade de Deus para ti. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como a minha função agora. Então, agora a gente está fazendo estamos trazendo uma nova igualdade aqui, né? Primeiro, Jesus falou pra gente, lá atrás, querem ver? A salvação é a minha única função aqui, né? Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação. A salvação é a minha única função aqui. Em algum momento, em alguma lição, ele falou pra gente, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele falou que a salvação e o perdão são uma coisa só. Em alguma lição aí para trás, ele falou que a salvação e o perdão são uma coisa só, tá? Aí nós aprendemos que a salvação é a nossa única função. Ah, tá aqui. A salvação e o perdão são a mesma coisa, já achei, tá? A salvação é a minha única função aqui, lição 99. A salvação e o perdão são a mesma coisa. E aí na lição 102, ele diz assim: eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como a minha função agora. Se a salvação é a minha única função, então a vontade de Deus de felicidade para mim é a salvação. Não é? Não é? Olha só.
Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como a minha função agora, mas eu só tenho uma única função, que é a salvação, né? E a salvação e o perdão são a mesma coisa. Então ele está dizendo que três coisas são iguais: a salvação, o perdão e a vontade de Deus de felicidade para mim. Resumindo, ele está dizendo para nós que quando eu perdoo, eu sou salvo. E quando eu perdoo, eu posso alcançar a felicidade perfeita que Deus quer para mim, que é a vontade de Deus para mim. Uau! Isso é o máximo, né? Em seguida, busca essa função no fundo da tua mente, pois ela está lá, esperando apenas pela tua escolha. Tu não podes falhar em achá-la quando aprenderes que ela é a tua escolha e que compartilhas a vontade de Deus, de felicidade perfeita, não é? Ser feliz, pois a tua única função aqui é a felicidade, né? Mas ele tinha dito que a minha única função era a salvação. Então, obviamente, felicidade e salvação são uma coisa só, né? Não tens nenhuma necessidade de ser menos amoroso para com o Filho de Deus do que aquele cujo amor o criou tão amoroso quanto ele mesmo. Além desses períodos de repouso de 5 minutos a cada hora, faze pausas frequentes hoje para dizer a ti mesmo que agora aceitaste a felicidade como a tua única função. E estejas certo de que ao fazê-lo, estás te unindo à vontade de Deus, né? Então, a vontade de Deus para mim é a salvação. A vontade de Deus para mim é o perdão. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita, né? E realmente, se nós formos bem atentos ao que Jesus nos fala em Um Curso em Milagres, nós sabemos que não é possível sermos felizes sem perdoar, né? Não tem como. Se eu não alcanço essa vibração de perdão e de auto-perdão, eu não poderei alcançar essa vibração da salvação, né? A própria revelação da grande harmonia da Seichonoye, na revelação da grande harmonia, o arcanjo Miguel dita para o mestre, ele diz assim, que enquanto você não se reconciliar com todas as coisas do céu e da terra, perdoar, então as ondas da salvação de Deus, elas não vão poder te alcançar, porque é um estado vibracional mínimo o qual nós precisamos alcançar. Então, enquanto eu não alcançar essas ondas vibracionais mínimas de perdão e de reconciliação, as ondas da salvação de Deus não podem me alcançar, né? E aí é nesse processo que eu vou encontrar a minha felicidade perfeita. E quando ele fala de felicidade perfeita, gente, na minha opinião, e isso aqui é apenas a minha humilde opinião, né? Na minha opinião, ele está falando não apenas de que tudo de material que nos for necessário nos será dado, tá? Mas ele está falando também de um estado interno, de um estado de paz interior, de um estado onde fica tudo bem, tá tudo bem, a vida está fluindo, os desafios vêm, mas eu tenho a minha linha de fundo, não é mais o caos das leis do caos, do ego. A minha linha de fundo é uma vida de harmonia, de coerência, né? Se a gente for pegar o exemplo aí das neurociências, né? Quando você faz uma medição das ondas cerebrais de uma pessoa que medita, ela tem uma coerência que não pode ser encontrada numa pessoa que não medita. Coerência, harmonia, né? E não à toa, Jesus, em Um Curso em Milagres, ele chama as leis do ego de leis do caos. Então, a prática dos exercícios, a prática da meditação, a prática da oração, a prática das nossas
sei lá, a sua yoga, o seu tai chi chuan, a sua leitura de livros sagrados, tudo isso traz coerência para as tuas ondas cerebrais. E essa coerência vem de onde? Essa coerência vem lá do fundo, vem de dentro de você. Olha o que ele diz aqui. Em seguida, busca essa função no fundo da tua mente, pois ela está lá, esperando apenas a tua escolha. Não é mesmo? Então, olha só. Quanto mais eu me treino e eu vou para esse lugar onde eu escuto a voz do Divino Espírito Santo, mas eu vou tendo um funcionamento cerebral coerente. Eu tenho uma paz, que é a tal da paz, que eu sempre cito aqui para vocês, né? A paz que excede todo o entendimento, e essa paz é o meu pano de fundo, é a minha linha de fundo, é essa paz. O caos está lá na minha vida, e eu tô lá, bem aquela coisa de desenho animado, Vocês sabem que na arte de viver, quando a gente aprende o pranayama, né, que eu não posso ensinar para vocês, porque o pranayama é segredo de negócio, né, você tem que fazer o curso. O Sudarshan Kriya, uma das partes do Sudarshan Kriya é você fazer exatamente isso que eu acabei de fazer agora. O Om 3 vezes em voz alta, para que você possa ouvir. O que é o Om para os hindus? É o zumbido do moto cósmico. Se Deus, a força, o Criador, a fonte, faz um barulho, o barulho é esse aí. Om. Om. É impossível você ouvir esse mantra Om, e ele não mudar o teu estado mental e emocional. É impossível. Né? É impossível, tá bom? Então, nós compartilhamos a vontade de Deus de felicidade para nós e nós a aceitamos. Claro que a gente compartilha, porque dentro das nossas mentes está lá no fundo da nossa mente essa mente certa, esperando que nós façamos a nossa escolha. Mas será que eu aceito? Eu tenho que aceitar também, não é? Eu preciso aceitar. Então vamos praticar a lição também dizendo: eu aceito a vontade de Deus de felicidade para mim. Eu aceito que sou merecedora. Eu aceito que sou merecedor. Eu aceito aqui e agora que sou filho, filha de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Logo posso aceitar a vontade de Deus de felicidade para mim, a qual eu compartilho com Deus. Porque o que Deus quer para mim é o que eu quero para mim, gente. Eu cansei de brigar. Eu cansei de dizer para Deus assim: olha, tudo bem, mas nesse problema aqui, esse aqui, você não mete a mão. Quer dizer, você pode até meter a mão, mas se você meter a mão, faça do jeito que eu estou dizendo. Eu não tenho mais isso, gente. Graças a Deus. Eu falo para Deus assim: meu Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Mostre-me o caminho. Às vezes, ele faz pequenas correções de rota na minha vida, ele vai me endireitando. Às vezes, ele resolve que eu tenho que dar uma virada, uma guinada. Dá medo? Dá. Mas aí a gente tem que exercitar a confiança no invisível, né? Como diria o mestre Gasparetto, você não tem que confiar no visível. O visível muda. O visível é nuvem passageira. O invisível não. O invisível é é no invisível que Deus está. Então eu confio no invisível. Eu falo para Deus, eu falo: meu Deus, entrego a ti nas tuas mãos a minha vida e a minha vontade. Ponto, acabou. É com você agora.
Agora é com você. Mostre-me o caminho, com quem eu tenho que falar, o que eu tenho que dizer, aonde eu tenho que ir, a hora que eu tenho que falar, a hora que eu tenho que me calar, né? Ah, já que você consegue se calar, ainda tô no desafio. Ainda tô, mas já consigo. Aconteceram umas coisas aí nos últimos dias que eu fiquei até surpresa. Eu consegui ficar muda. Gente, eu muda, vocês podem ter certeza que tá rolando um esforço. Tá? Eu sem dar a minha opinião, vocês podem ter certeza que tá rolando um esforço, que o Espírito Santo está ali com a locomotiva dele full power, sabe? A todo vapor. Full power. 100%. Vai explodir. O Espírito Santo tá ali e provavelmente do lado de dentro eu tô assim. Tá? Vamos lá. Leitura do dia 12 de abril de 2025. Melody Beat, a linguagem da liberdade, abandonando o medo. O que significa abandonar o medo? Abandonar o ego, né? Abandonar o ego. O Godzilla interno, né? Vamos a ele. Imagine-se nadando, boiando, calmamente num córrego manso. Tudo o que você tem a fazer é respirar, relaxar e fluir com a corrente. De repente você se torna consciente da situação. Assustado, impressionado com "e se?", seu corpo se contrai. Você começa a debater-se procurando desesperadamente algo em que se agarrar. Você entra em tamanho pânico que começa a afundar. Depois você se lembra de que está se debatendo demais. Não precisa entrar em pânico. Tudo o que precisa fazer é respirar, relaxar e seguir com a corrente. Você não afundará. O pânico é o nosso grande inimigo. Não precisamos ficar desesperados. Se problemas esmagadores aparecem em nossas vidas, precisamos parar de nos debater. Podemos manter-nos à tona, acima da água por um tempo, enquanto recuperamos o nosso equilíbrio. Depois podemos voltar a boiar calmamente no córrego manso. É o nosso córrego. É um córrego seguro. O nosso caminho foi planejado. Está tudo bem. Hoje relaxarei, respirarei e seguirei com a corrente. Eu vou contar uma coisa para vocês a respeito da Melody Beat. A Melody, ela já tinha escrito os livros dela, ela já era uma super terapeuta, né? Ela já tinha, enfim, ela já estava muito avançada na jornada de cura dela. E ela perdeu o filho dela. Eu acho que ele tinha 15 anos. Ela perdeu o filho dela. E ela precisou, gente, fazer uma limonada desse acontecimento. Vocês podem acreditar nisso? É complexo, né? Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque qualquer que seja o desafio pelo qual você possa estar passando no momento presente, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Lembre-se disso, tá? Lembre-se disso. Qualquer coisa que possa estar se apresentando na sua vida hoje tem uma lição para você. E esse problema pode ser atravessado da melhor forma possível.
tá? É isso. Então, isso aqui eu acho... Deixa eu procurar aqui no nosso livro Milagres no Trabalho. Eu acho que eu já li tudo. Já li tudo. A gente vai passar agora pro capítulo 2, tá? Que se chama O Desvio para... o desvio para o medo, que é o que a gente não quer. Mas ela começa com uma frase, uma citação do texto de esclarecimento de termos. O que é o ego? O ego é um nada, mas de uma forma que parece ser alguma coisa, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. O que é o ego? O ego é um nada. O ego é uma ilusão, tá? Então, capítulo 2, o desvio para o medo, né? É o desvio em direção ao medo, né? Digamos assim. Aqui está aquilo que eu aprendi na nossa aventura na espiritualidade no trabalho. Tudo que eu não queria, o lixeiro passando. Vou ter que levar o lixo. Vamos lá? Então, aqui está o que eu aprendi na nossa jornada, digamos, na nossa aventura fora de estrada, da espiritualidade no trabalho. Além da realidade que todos nós experienciamos dentro dos nossos corpos, o curso diz que há uma realidade maior, né, que ela coloca aqui com letra maiúscula, que é tanto um eterno estado de graça, quanto um estado de perfeito amor. Amor com letra maiúscula, ela está falando do amor ágape, que ela definiu lá atrás, né, que a gente leu. Embora o curso não tente analisar ou definir essa realidade, né, o curso não fica muito preocupado com isso, né, com essa definição. Ele não vai além, ele não fica dizendo o que seria isso, esse algo além. O curso diz que nós podemos acessar essa realidade, que é o céu, a qualquer momento em que escolhamos. Se você... aqui ela vai dizer a respeito de um exercício que ela propôs, que eu não li para vocês, mas ela está falando que é um exercício que leva a gente a experimentar esse nível de realidade, e vocês já experimentaram isso, porque vocês estão aqui fazendo as lições comigo já há muitos anos, e vocês estão fazendo a meditação, né? E vocês estão experimentando esse nível de realidade diariamente, assim espero, né? Me conte nos comentários, por favor. Previamente definimos isso como criar um espaço para escolhermos a sabedoria e a compaixão, o que é uma outra forma de dizer que estamos criando espaço para o nosso eu superior, para o nosso eu que é mais inteligente do ponto de vista espiritual. Em linguagem de negócios, o resultado pelo qual nós estamos procurando aqui é a presença. E isso pode significar uma presença na execução ou uma presença na liderança. Embora seja importante notar que a presença digamos assim, o resultado de uma inteligência espiritual e não o contrário, tá? Então você não fica espiritualmente inteligente porque você é um bom líder no trabalho. Você vira um bom líder porque você está ampliando o seu quociente de inteligência espiritual, que ela chamou aqui de
que é S, né? Porque espiritualidade em inglês é spirituality e começa com a letra S, né? Então eu vou continuar chamando de QS, tá bom? E isso também vocês já sabem. Disso também vocês já estão cientes. É por isso que muitos programas de desenvolvimento profissional, e aqui eu estou plenamente de acordo com ela, falham em alcançar a mudança cultural que prometem. Em resumo, eles focam nas estratégias externas e nos comportamentos externos, sem considerarem as crenças internas importantes que os dirigem, que os causam, tá? E não há dúvidas de que isso ocorre, porque é muito mais fácil ensinar alguém o que fazer do que ensinar alguém a como pensar. Mas é precisamente esse o nosso objetivo aqui. Aprendermos a pensar com sabedoria e compaixão, ou, para usarmos uma linguagem de um curso em milagres, aprendermos a pensar com amor, né? E aí, do que ela está falando aqui? Ela está falando que essa forma de pensar, ela vai ser levada para o nosso trabalho, para os nossos negócios. E vocês concordam comigo que o trabalho, os negócios, a vida profissional, eles estão absolutamente conectados com os meus resultados financeiros, né? Uma coisa que eu sempre achei estranha quando eu era criança, e que eu já falei disso aqui com vocês outras vezes, uma coisa que eu sempre achei estranha era as pessoas reclamando de irem trabalhar, as pessoas infelizes com o próprio trabalho. E eu pensava assim, eu falava assim, eu vou escolher uma profissão pela qual eu seja apaixonada, porque aí eu vou trabalhar todo dia feliz. Gente, essa realização Deus me deu nessa vida, né? Eu me lembro de que quando eu entrei para a Escola Técnica de Química, eu era a estudante mais feliz daquele colégio, né? Inclusive hoje depois de décadas de formada, né? Eu sou técnica em Química Industrial. Você pode me deixar bem feliz se você me soltar num laboratório de Química. Eu vou procurar alguns experimentos na internet e eu vou passar o meu dia lá feliz da vida, né? Vocês sabem que hoje eu estava escutando na hora que eu estava no meu café da manhã, eu estava escutando uma palestra do Joe Dispenza, que eu adoro, e ele estava falando que os grandes empatas são os alquimistas das emoções. Eu falei assim, gente, e vocês sabem que no passado a alquimia e a química eram uma coisa só, né? O nome desse canal é Alquimia dos Milagres, né? E aí o Joe Dispenza, ele estava falando que o alquimista, o grande empata, ele é o alquimista das emoções, por quê? Porque ele pega as emoções negativas do entorno, do outro, e ele alquimiza em sabedoria e compaixão. E aí a gente está lendo esse texto hoje, né? Então nós aqui, nós somos os alquimistas dos milagres. Se você está aqui assistindo esses vídeos meus, me acompanhando, você é um alquimista dos milagres. Você é uma força que traz coerência para o ambiente à sua volta. Porque como você já medita, você já faz as práticas que eu sugiro aqui, você faz o seu diário de mudança de atitudes, né? Você faz as suas orações, o seu nível de coerência mental, nossa, tá subindo a cada dia que passa. A cada dia que passa você fica melhor nisso. Você já tá bom, mas a cada dia que passa você fica melhor. E aí, gente, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando o mundo. Sem darmos um pio.
um pitaco na vida do outro. Você sai quietinho, mudo, se você for como eu, virginiano ou geminiano talvez, você tem que fazer aquele grande esforço para ficar mudo ou muda, mas você sai lá e você está transformando o mundo. Vocês têm noção do que é isso? Ah, Jesus! Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Ok? Então eu quero que vocês fiquem com essa ideia. Essa nova forma de pensar aqui, aprender a pensar com esse amor com letra maiúscula, o amor ágape, que tem duas asas. Uma asa é a sabedoria, a outra asa é a compaixão. A sabedoria que vem daqui e a compaixão que vem do coração, né? Porque o amor sem sabedoria é o amor cego, é o amor codependente, né? E o amor sem compaixão não tem como, não existe, né? Você está levando a sua nova forma de pensar para todos os ambientes que você frequenta, para o seu trabalho, para o seu edifício onde você mora, ou para a sua rua, se você morar numa casa, tiver essa sorte, né? Para o restaurante onde você vai almoçar com a sua família no domingo, para o cinema onde você vai assistir essas obras-primas de Hollywood, né? Então você está levando essa nova forma de pensar para onde você estiver, para a educação dos seus filhos, para o desempenho da sua carreira. Vocês já pensaram nisso? É por isso que não tem como você separar dinheiro e trabalho de espiritualidade. Como assim? Como é que eu vou separar? Então eu penso sobre dinheiro com a minha mente egóica e sobre trabalho com a minha mente egóica, mas sobre os meus relacionamentos eu penso com a mente certa, com o Divino Espírito Santo? Não, isso não existe. Isso definitivamente não existe. Eu procuro estar na minha mente certa diariamente. Eu procuro. Pode ser que eu não consiga, mas eu procuro, né? Daqui a pouco eu vou sair, eu vou pegar um Uber. Eu vou levar a minha mente certa para a minha corrida com o motorista do Uber, né? Então é por aí que a coisa vai, tá bom? Então só pra gente lembrar da nossa lição do dia, que eu hoje tenho que ser mais breve no vídeo, a nossa lição do dia é: eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como a minha função agora. Lembrando que a minha função é a salvação, é o perdão e é a vontade de Deus de felicidade perfeita para mim. Então, se eu não estou experimentando uma vida de felicidade perfeita, é porque eu ainda não consegui aceitar totalmente a salvação que Deus tem para mim, tá bom? Preciso também trabalhar no perdão e no auto-perdão. Tá bom, meus amores, minhas amoras? Essa era a mensagem, então, para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye, meus queridos, minhas queridas.